Olá pessoal, a atividade de hoje é de História e para isso nós vamos utilizar o livro didático de História, segundo ano. Vamos começar com a página 8 e 9. Na página 8, capítulo 1, o título é O que é História? E começa assim: Desde que nasceu, você viveu muitos momentos. Tudo o que aconteceu em sua vida até agora faz parte da sua história. Ao longo da vida, deixamos pistas da nossa história, dos espaços que vivemos. Observe a pintura. Essa pintura foi feita por um artista chamado Ronaldo Mendes. O nome desta tela é O Quarto de Van Gogh. É uma pintura em óleo, né? Uma tela sobre tela, e foi feita em 2009. Observe que abaixo você tem 3 setinhas azuis com as perguntas. É uma característica, gente, desses livros que nós utilizamos, é que ele faz a pergunta, mas não tem aquele tracinho para colocar a resposta. Então, a gente vai colocando a resposta nos espaçozinhos que encontramos entre uma pergunta e outra, tá certo? Então, a primeira pergunta tem assim: quem é o autor da pintura? Quando ela foi feita? Ora, a gente volta a observar a pintura e observa que logo abaixo tem uma legenda. A legenda é justamente informando algumas informações sobre a obra. Então, quem fez a pintura, né, foi o artista chamado Ronaldo Mendes e ela foi feita em 2009. Já na segunda pergunta, né, tem assim: a pintura está representando que parte da casa? Que pista você usou para chegar a essa conclusão? Então, nesse momento, eu quero que as crianças observem essa tela, observem, né, as cores que foi utilizada, a característica dos desenhos, né? Qual é a dica que a gente encontra do cômodo da casa? A gente pode observar que se trata de um quarto ou de um dormitório. A gente tem algumas dicas, como por exemplo a cama, né? A forma como está organizado aqui a cortina, né? A forma que o sol entra pela janela, a mesinha no cantinho com algumas flores, a sandalinha, né, que está perto da beirada da cama. Então, todos esses elementos, entre outros, dão a dica que se trata de um quarto. Além disso, o próprio nome da tela, né, o Quarto de Van Gogh, está dizendo que se trata de um quarto. Já na terceira perguntinha tem assim: como costuma ser essa parte da casa onde você mora? Ela tem objetos que poderiam contar sua história. Então, para as crianças, né, que têm o seu quartinho, ou que dormem, né, junto com irmãos ou com outras pessoas no quarto, como é essa parte do cômodo da sua casa? Tem algum elemento, né, que conta a sua história, alguma figura, algum desenho que mostra que você faz parte daquele espaço? Então, na medida do possível, vocês anotem aí embaixo, tá bom? E a gente vai passar lá para cima agora da página 9, onde tem assim, o estudo da história. Vamos começar com a leitura desse pequeno texto que diz: observe a sala de aula onde você está. Note como as mesas estão organizadas. Quem dá as aulas? Que tipo de roupa você e os colegas usam? Há cerca de 100 anos, as escolas eram bem diferentes das escolas atuais. Observe esta foto e veja as pistas que ela fornece sobre um tipo de sala de aula do passado. Claro, né, gente, que esse livro ele foi feito e pensado para uma sala de aula com aulas presenciais, né? Não foi feito nesse período da pandemia. Mas com base nas experiências, né, que vocês têm do ano passado, aliás, do ano retrasado, como é que era a sala de aula? Será que era igual essa salinha de aula aí, né? Quais são as semelhanças e diferenças que a gente pode observar de uma salinha de aula, né, de educação infantil, com essa sala de aula que está mostrando na foto? Então, logo abaixo você tem uma pergunta que diz assim: agora responda, responda as questões sobre a foto. Letrinha A. O que mais chamou a sua atenção nela? Então, vocês vão, né, observar o que foi que lhe chamou a atenção, se foi a característica da roupa, se foi o estilo da parede, né?
as informações que vocês conseguem perceber, tá bom? Na letrinha B, que semelhança e diferença você percebe entre a sala de aula da foto e sua sala de aula? Uma dica, por exemplo, a gente pode observar as paredes, né? É muito comum as paredes da sala de aula de crianças de educação infantil terem cartazes, né, figuras, elementos para ilustrar a vivência educacional. Já no segundo quesito, ele diz assim: complete as frases com uma das informações apresentadas nos quadros abaixo. Letra A. A sala de aula da foto era. Você acha que ela era mista? Significa mista, né? Misturado meninas e meninos. Você acha que é só de meninos ou é só de menina? E já na letrinha B, as mesas estão organizadas em círculo. Será que está um formato, né, em círculo das mesas? Em triângulo ou elas estão organizadas em fileiras? Então, vocês vão, né, observar as imagens e escrever a palavrinha que mais combina. Agora a gente vai para a página 10 e 11. Na página 10, lá em cima, a gente tem o título História e Historiador. E começa assim: estudar o passado, observando o que mudou e também o que se manteve ao longo do tempo, nos ajuda a entender o presente. Por exemplo, para compreender melhor as escolas atuais, procuramos saber o que mudou e o que permaneceu nelas ao longo do tempo. Esse é o trabalho do historiador. Ele é o profissional que pesquisa e analisa as sociedades de diferentes épocas e lugares, estudando as diversas pistas deixadas por elas. Então, observe, né, embaixo a gente tem duas cenas. A primeira imagem, né, são crianças construindo o castelo de areia na praia de Jijocá, de Jericoacoara, no Ceará. Tá? Essa foto foi tirada em 2015. E ao lado a gente tem três criancinhas, né? Observe que também se trata de uma brincadeira na praia. E essa é uma pintura feita a óleo, né, de 1830. É uma pintura sobre tela, mas as duas imagens, tanto a A e a B, retratam crianças brincando na praia. Aí logo abaixo você tem assim: pinte de amarelo a frase correta, né? Então você tem três frases. A primeira diz assim: as duas imagens retratam crianças na praia. Na frase 2, as duas imagens são da mesma época. E na frase 3, a imagem B retrata a época mais atual. Então, a gente vai observar que dessas três respostas, apenas a primeira está correta, né? Que as duas imagens retratam crianças na praia, porque a frase 2, ela está perguntando se é da mesma época. Então, pela característica das roupas das crianças, a gente já consegue perceber que não estão na mesma época, né? Antigamente, as crianças se vestiam como adultos em miniatura e hoje já se sabe que criança tem seu próprio estilo, seu próprio perfil e tem sua própria realidade. Na pergunta 4, ainda da página 10, diz assim: que pista você usou para identificar as frases corretas? Então, eu mais ou menos já dei a dica, né, das respostas. Então, uma dica que a gente poderia apontar é a característica das roupas. Agora, na página 11, lá em cima, começa assim: quem faz a história? Todos nós fazemos a história. Crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, trabalhadores, governantes. A história de cada um começa no nascimento e se constrói ao longo do tempo. Costumes, maneiras de trabalhar, conhecimentos, modo de viver, tudo faz parte da história. Então, agora observe essas duas cenas abaixo, não é? Na primeira imagem, a gente tem os costumes se modificam ao longo do tempo e somos capazes de aprender novos hábitos em qualquer idade. Na foto, avó e neta em Londrina, no Paraná. Então, se vocês observarem, na primeira cena, né, tem uma pessoa mais jovem, tem uma pessoa mais idosa e elas estão utilizando um equipamento tecnológico, no caso aqui é um tablet,
onde provavelmente a neta está orientando a vovó a utilizar, né? Então, é quando a gente diz que os costumes se modificam. E já na segunda cena, né, a gente tem aqui o convívio entre povos diferentes também transforma os costumes. Na foto, mãe e filha Guarani, Kaiowá, usando bicicleta em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, nessa segunda foto, a gente tem uma cena, né, são indígenas que estão utilizando bicicleta. Observe que a roupa dos indígenas é muito parecida, né, com a roupa da gente. Então, é uma forma também de mostrar que os costumes eles vão se modificando, embora a gente permaneça com as mesmas origens. E na foto de baixo tem assim, a forma como nos comportamos e o uso que fazemos dos espaços também fazem parte da história. Na foto, pessoas em praças em Teresina, no Piauí. Então, a gente pode observar também um espaço diferente e um convívio diferente. E para concluir a atividade de hoje, nós vamos fazer esse quesito número 1, que está aqui embaixo, né, na página 11, que diz assim: agora você vai escrever algumas informações sobre parte de sua história. Anote no caderno seu nome completo, data de nascimento, sua idade, o nome da escola que estuda e o ano e turma em que está. Então, gente, vocês vão pegar a folhinha, né, do caderno de vocês, coloca o título, né, com a data de hoje, dia 30 do 4, né, 2021. Bota assim que a atividade é referente ao livro de história, página 11, e vocês vão escrever com a ajuda do adulto, não é o nome completo de vocês, a idade de vocês, né, a escola, o ano, é o segundo ano, turma A, são informações que fazem parte da história de vocês. Tá bom, gente? Então, por enquanto é isso. Eu agradeço a atenção. Mais uma vez me coloco à disposição e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Tchau, tchau.